Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Estamos começando a segunda temporada Minas S.A. Desta vez vamos falar sobre lideranças. Hoje eu recebo Gustavo Werneck, 50 anos, diretor-presidente, CEO da Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil. A Gerdau tem 122 anos, mais de 36 mil colaboradores, 32 operadoras de produtoras de aço, presença em 9 países. E Gustavo é um líder de gente. É engenheiro mecânico, mineiro de Belo Horizonte, é casado, tem 2 filhos. E Gustavo levou, junto com a sua equipe, a Gerdau ao maior resultado histórico da empresa. Em 2022, a receita líquida da Gerdau foi de 82 bilhões e 400 milhões de reais. Então é sobre mercado, investimentos em Minas Gerais. Nós temos aqui em Minas Gerais, o Estado, ele representa 60% da operação da Gerdau, sendo que essa representatividade é de 30% no mundo, na operação mundial da Gerdau. Então a gente tem muito para falar também sobre liderança com o Gustavo Werneck, que está aqui no estúdio da Minas S.A. hoje. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo ótimo, um enorme prazer estar aqui, né? De volta às origens, de volta à minha casa, né? Comentou da história da Gerdau. A Gerdau é uma empresa gaúcha de nascimento, mas é uma empresa mineira de coração. Foi aqui que ela cresceu, É aqui onde ela cresceu, é aqui onde ela vai crescer, né? E cada vez mais, assim, num objetivo da gente devolver valor para os nossos investidores, mas também devolver valor para a sociedade mineira. Então, os movimentos que a gente tem feito aqui ao longo do tempo tem muito esse propósito, né? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, mais benefício e mais valor a gente quer devolver para a sociedade. É assim que é a história da Gerdau, e a gente vai evoluir ainda mais nos próximos anos quanto a isso. Gustavo, você já está há quase 20 anos na Gerdau, não é? É uma baita de uma história, né? Passar tanto tempo assim na empresa e galgar tantos espaços na Gerdau. Conta um pouquinho para a gente saber como que foi o seu início na Gerdau. Então, muitas vezes perguntam assim, há tantos anos na empresa, né? Porque a gente criou assim talvez uma falsa ideia de que a gente deveria trocar de empresas muitas vezes. Sim. A grande vantagem de tu construir uma carreira de longo prazo na empresa é que tu consegue colher os frutos das sementes que a gente planta, tanto os acertos quanto dos erros. Se tu troca de empresa muito rápido, tu não consegue aprender e não consegue melhorar. Então a vantagem de estar na Gerdau há tanto tempo, que a gente consegue ao longo do tempo, aprendendo com os erros e melhorando, né? E criando dentro da Gerdau um ambiente onde as pessoas possam viver várias carreiras e várias histórias diferentes dentro da mesma empresa. Então quase 20 anos, mas morei em várias cidades diferentes, vi várias coisas, vi várias histórias. Então é como se eu estivesse começando hoje na Gerdau, uma história que me dá muito prazer. Gustavo, Minas Gerais tem toda essa importância para a empresa, não é? Mais de 60% praticamente da empresa tem a participação aqui de Minas Gerais. A gente vive um ciclo de investimentos da Gerdau em Minas de 6 bilhões 500 milhões de reais, mas me parece que vem coisa nova aí. A Gerdau já estuda novos investimentos? Então, nós concluímos agora 2 anos de excelentes resultados, os melhores resultados da história da Gerdau. Nosso balanço nunca teve tão saudável e a gente nunca teve tão pronto para crescer. E o nosso crescimento, ele passa por Minas Gerais. Então, a gente tem debatido bastante com o poder público, né, não só o executivo, o legislativo, para ver se, de fato, Minas Gerais é um estado onde o ambiente de negócio vai ser favorável, vai ser propício, né? O que é um ambiente de negócio? A gente nunca quis nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de ajuda. A gente quer assim, relacionar com o governo que seja célere na aprovação de licenças, né? Que ele consiga criar as condições de que os investimentos possam retornar em benefício num prazo de tempo adequado.
Então, os nossos futuros investimentos, eles precisam passar pelos estados do Brasil, onde de fato se crie facilidade em se fazer negócios, né? Então a gente vem sendo bem sucedido nos nossos investimentos, a gente tem muito desejo de crescer em Minas, a gente quer que Minas também nos facilite, né, a gente acelerar esses investimentos nos próximos anos. Esses licenciamentos necessários, eles estão predominantemente em alguma região do estado? Você já tem conversado com o governo em relação a isso? A gente tem tido debates, né, intensos com o governo, aproveitando agora esse novo mandato do Executivo e também a nova configuração do Legislativo, e debatendo temas não só da questão de licenciamento, mas, por exemplo, a própria formação de mão de obra. Sim. Como é que a gente investe em conjunto com o Estado de formar mão de obra técnica, porque a área industrial ela passa por uma profunda transformação. Então, hoje, por exemplo, a utilização de drones nas nossas usinas ela é muito intensa, desde segurança patrimonial, através de tecnologia para poder monitorar nossos estoques. Então, nós temos que ter assim, uma formação técnica que permita, por exemplo, eu contratar um piloto de drone que eu consiga achar no mercado. Hoje a gente tem muita dificuldade de contratar um piloto de drone. Então, novas profissões como essa, a gente quer, em conjunto com o Estado, com o governo, criar condições de que Minas Gerais seja uma referência em formação de mão de obra qualificada. Então são temas como esse que a gente está debatendo. Não adianta a gente fazer um investimento de 5 bi, ou numa previsão da gente poder investir mais 5 bi em Minas, se nós não vamos encontrar aqui um ambiente adequado da gente atrair, da gente reter, da gente desenvolver mão de obra técnica. Então são temas como esse tipo que a gente tem debatido com o poder público. E há uma solução, assim, há uma iniciativa para fazer essa formação de mão de obra em conjunto, empresa e governo? Total. A gente entende há 122 anos que os empresários, que as empresas, elas precisam ser protagonistas na criação de solução para problemas como esse. Mas necessita ter uma parceria com o poder público. Então nós estamos absolutamente abertos em criar soluções de médio e longo prazo do que diz respeito ao empreendedorismo, à educação, à formação de mão de obra qualificada. Então a parceria com o poder público é fundamental e a gente acredita que Minas Gerais é um estado onde isso pode continuar florescendo ao longo do tempo. Qual que é, Gustavo, atualmente, o investimento da Gerdau em Minas Gerais? Em que pé que ele está, daqueles 6 bilhões que vocês anunciaram? Tudo já foi usado? Uma boa parte já foi usada, a gente está com os investimentos em andamento, especialmente na nossa usina de Ouro Branco, nas nossas plantas de Divinópolis e Barão de Cocais, nas minerações que nós temos aqui na região de Moeda e também nas nossas florestas, né, que se estendem desde Três Marias até o norte de Minas. Então, os investimentos estão em andamento, em modernização das nossas plantas, edição de nova capacidade, mas a gente quer dar um passo além. A gente entende que existem possibilidades da gente aumentar nossa capacidade produtiva, da gente modernizar ainda mais as nossas plantas. Então, nós estamos estudando agora, nesse momento, um novo pacote de investimento, que existe o desejo muito grande de que seja em Minas Gerais. E qual que é o plano plurianual para esse novo pacote de investimentos em Minas Gerais que vocês já estão desenhando? Investimentos em mineração, mas num conceito absolutamente novo, de uma mineração sustentável, sem barragens. Desde fevereiro desse ano, a gente não leva mais nenhum resíduo para barragem. Toda a nossa mineração é feita com empilhamento a seco, então a mineração totalmente sustentável. Então a gente quer continuar investindo em mineração, mas num conceito absolutamente diferente, em que gere valor, riqueza para a sociedade em todos os aspectos. E também na nossa usina de Ouro Branco, uma das maiores usinas que a gente tem. A gente entende que tem uma capacidade de a gente ampliar a produção em vários segmentos de produtos que nós temos lá. Então, esse próximo pacote seria muito direcionado para a mineração e para Ouro Branco. E você já tem o volume, já pode divulgar, Gustavo, o volume de investimentos que vocês, pelo menos, pensam assim, para os próximos anos para Minas? A gente imagina que nós deveríamos investir ao longo dos próximos anos ao redor de 5 bilhões de reais. São investimentos muito significativos para nós e para o Estado. Do ponto de vista de geração de impostos para o Estado, de geração de empregos, né, de geração de benefícios sociais. Então, assim, nós estamos hoje com o nosso balanço muito pronto, né? Investimentos já discutidos no nosso Conselho de Administração, mas já o que a gente quer agora aprovar, na verdade, discutidos com o Conselho de Administração e aguardando esses debates com o governo de Minas Gerais, né, com o Legislativo, com o Executivo, para que, de fato, a gente possa anunciar, assim que a gente criar a convicção de que Minas é o melhor estado para a gente investir, a gente poder anunciar e detalhar um pouco mais esses investimentos.
Então vai ser um volume nessa faixa. Nessa faixa. De 5 bilhões de Exatamente. reais. É. Gustavo, e Minas Gerais, ela tem essa importância toda para a Gerdau, né? Nós temos, por exemplo, 250 mil hectares de área plantada, sendo 91 mil hectares reservados de mata nativa, que a Gerdau não mexe. Nisso também, a gente vai ter uma expansão na área de carvão vegetal? Essa expansão já está acontecendo. A característica de Minas Gerais de nos propiciar florestas replantadas ou reflorestadas, ela traz um benefício muito grande do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, ou de CO2. Né? São processos que foram desenvolvidos e basicamente existem no Brasil, que é tu utilizar o carvão vegetal através do eucalipto. Então planta o eucalipto, com 7 anos corta a árvore. É uma madeira certificada. Madeira certificada, transforma em carvão vegetal e se usa na produção de aço. Então a emissão de CO2 ela é muito menor do que no processo de produção de aço via o minério de ferro e o carvão metalúrgico. Então para nós o crescimento das florestas e o crescimento da produção via essa rota, ele está absolutamente alinhado ao nosso plano estratégico. E por isso que vocês até podem colocar metas aí bem ambiciosas, né, de zerar as emissões de carbono até 2050. Atualmente essa proporção é de 0,90 tonelada de CO2 por tonelada de aço produzida, né? Vocês já estão, assim, bem acima da média do que se vê aí na siderurgia, né? Nós temos uma grande vantagem construída ao longo de muitos anos, que 75% da nossa capacidade produtiva ela vem de sucata, reciclagem de sucata e carvão vegetal. Isso nos permite ter uma emissão de gás de efeito estufa, de CO2 por tonelada de aço, muito abaixo da média mundial. Então, a nossa busca nos próximos anos é reduzir isso ainda mais, até o momento que nós encontrarmos tecnologias disponíveis para produzir um aço completamente com carbono neutro. Mas a nossa emissão, ao redor de 0,90, ela é menos da metade da emissão global, da média, que é 1,9. Então também conta esse aspecto de preservação ambiental, de redução de impactos ambientais. O nosso coração aqui em Minas, ele nos dá essa vantagem. Então a gente quer, ao longo do tempo, ampliar essa vantagem, crescer em floresta, a gente colocar mais capacidade produtiva em Minas também, a base de sucata. Isso tudo nos ajuda, né? Gustavo, me fala um pouquinho mais do projeto de mineração para Minas. Vocês têm 2 minas, não é? Sendo que uma em Ouro Preto, na região, vocês estão fazendo empilhamento a seco já, sem barragem, né? Descomissionamento. Qual tipo de investimento que vocês vão fazer? É para consumo próprio? Vai continuar para consumo próprio? Ou vocês também pretendem desenvolver mais a mineração para exportação, para outros negócios? Nós temos minas que elas abrangem a área de Moeda, de Itabirito, de Ouro Branco, de Ouro Preto, né? E são minerações para produção de minério para consumo próprio. A gente não quer aumentar a nossa capacidade produtiva para a gente vender minério. Sim. Isso não é a nossa atividade principal. Nossa atividade principal é produzir aço. Né? Então, nossos investimentos é para ampliar a capacidade de processamento nessas minas, de tal forma a gente continuar tendo ao longo do tempo minério de qualidade para a gente usar na nossa usina de Ouro Branco. Mas esses investimentos eles estão utilizando o que há de tecnologia mais moderna no mundo no que diz respeito a processamento a seco. Então nós temos uma barragem que ela vai ser descaracterizada ao longo do tempo, a barragem dos alemães que nós chamamos, mas a gente não está jogando mais resíduo nela. Então nosso processamento todo de minério, todo o minério que hoje está sendo utilizado para Ouro Branco, ele é feito através de processos muito modernos, processos absolutamente alinhados às melhores práticas ambientais, que é tudo processado a seco. Então são investimentos para a gente ter uma mineração absolutamente sustentável, né? Mas sempre para fornecer minério para a nossa usina de Ouro Branco. Atualmente, você tem aí, assim, qual que é o volume que nessa mineração da Gerdau? Ao redor de 5 milhões de toneladas por ano, que é o alinhado com o consumo próprio da nossa usina de Ouro Branco. Né? Então, produzir minério para vender, para ser um player nesse segmento, não está nos nossos planos. E a usina de Ouro Branco, assim, é aquele gigante, não é? Ela cresceu demais. O que a gente pode falar atualmente dela? Assim? O que esperar de investimento em maquinário, em pessoal? A gente vai ter mais contratação de pessoal em Minas Gerais? A usina de Ouro Branco, desde a nascença, desde o momento que ela nasceu, ela foi projetada para ser uma usina para produzir o que a gente chama de aço semi-acabado, não é um produto final. Ao longo do tempo, a gente tem transformado aquela usina, para ao invés dela
produzir um semi-acabado para exportação, ela ir para o produto final. Então nós nos tornamos ao longo do tempo um grande produtor de perfis metálicos para construções. A gente investiu na produção de aços planos. Pela primeira vez na história da Gerdau, a gente passou a produzir aços planos desde 2015. Então os investimentos em Ouro Branco, eles tendem cada vez mais a criar situações para a gente ter produtos finais que possam ser diretamente aplicados no mercado doméstico. Ou seja, novos negócios, né? Novos negócios, novos equipamentos. Dentro da Gerdau Next, lá, ter esses novos negócios também em Ouro Branco. Exatamente. Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO da Gerdau, hoje, no primeiro capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Gustavo, e aí, em relação a gente, o que nós podemos esperar? Esse entendimento com o governo, de ter essa capacitação toda. Para Minas, a gente pode esperar aí mais funcionários? Atualmente, desses mais de 36 mil colaboradores que a Gerdau tem no mundo, qual que é a concentração em Minas? A gente olha essa questão de gente em vários aspectos. Primeiro, em relação à geração de mais empregos diretos e indiretos, sem dúvida nenhuma que com os investimentos isso vai ser possível. Sim. Mas a gente também olha no aspecto assim, de como é que a gente tem profissionais melhor preparados, a formação de cidadãos, de educação. Então não adianta só gerar emprego se a gente não prepara essas pessoas para poderem ser cidadãos cada vez melhores e poderem contribuir com o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, para nós, sempre o aspecto humano ele faz muita, mas faz muita diferença. Não é à toa que os investimentos que a gente tem feito nos últimos anos, até no esporte em Minas Gerais, talvez a face mais visível seja estampar o nome da Gerdau na camisa de um time. Mas atrás disso tem vários investimentos que a gente tem feito em categorias de base, em formação de jovens atletas, para poder formar de fato os cidadãos melhor preparados para lidar com os desafios que nós teremos pela frente. Então, a questão das pessoas para nós é muito mais ampla do que simplesmente a geração de emprego. Sim. Isso talvez seja assim, uma face que a sociedade perceba mais claramente, mas é muito mais do que isso. É um valor agregado, né? Tem também o Gerdau, né, que é um museu na Praça da Liberdade, quer dizer, levar cultura, não é, para as pessoas também, não é? É o ser humano no todo que a Gerdau pensa. O próprio nome, né? Minas Gerais, então a história de Minas nasceu dali. Então o museu ele tem um grande objetivo de contar a história, de falar das raízes, de por que Minas Gerais se tornou um estado tão importante, da onde veio a nossa geração de riqueza, para onde a sociedade vai. Então para nós o museu, na Praça da Liberdade, ele é uma casa de contar a história, tá? E formar novos e grandes profissionais nessa área de mineração e produção de aço, como Minas vem fazendo ao longo dos anos. Gustavo, em Minas Gerais ainda tem um investimento também de energia limpa, que é importantíssimo, aliás, é uma das questões que a Gerdau mais leva em conta atualmente, né, em toda essa agenda ESG, mas a gente tem aí uma usina solar em Minas Gerais, Brasilândia de Minas, ela já está pronta, operando, tinha um projeto para agora, 2022, né, já começar. Como é que está essa questão? Interessante, assim, que eu vejo que muitas pessoas na sociedade ainda têm a visão de que uma produtora de aço é como na época da Segunda Guerra Mundial. Aquele pó, mineral, aquela né? sujeira. Tu entra hoje em plantas nossas da Gerdau, é como se tu estivesse entrando assim numa planta produtora de remédios, uma farmacêutica. Tanta limpeza, tanta qualidade. E o aço, ele é o produto mais importante no futuro no que diz respeito à transição energética. Sim. É através do aço que serão construídos os novos parques de energia solar, os novos geradores eólicos. Então não existe nenhum tipo de material no mundo mais relevante para a sociedade do que o aço. Então o aço ele tem sido aplicado... Nada sem o aço. Nada, né? sem o aço. Desde a agricultura, o trator, o transporte, os edifícios, as pontes, os viadutos. E o aço vai estar muito presente nessa transformação energética. Então, aqui em Minas Gerais, como eu comentei, a gente tem muitas terras onde a gente faz a plantação de eucaliptos. A gente quer usar essas terras que estão num grande corredor solar do Brasil para a gente construir fazendas, né, de energia solar, nas quais a gente possa gerar a nossa própria energia e, no futuro, poder vender parte dessa energia. Então, esse investimento em Brasilândia é uma parceria com a Shell. A Shell tem investido também em energia renovável. Então, cada vez mais nós vamos usar essas parcerias, essas possibilidades que a gente encontra
de usar não só o aço como um produto para ser aplicado, mas também na produção de energia limpa para a gente utilizar internamente na Gerdau. Então esse é um projeto que ele já está pronto para ser implantado, né? Ele ainda está no papel aguardando licenciamento, aguardando autorização, mas assim que a gente tiver toda a documentação adequada, a gente já vai executar esse projeto e preparar como referência para outros investimentos que certamente virão pela frente em energia renovável. Isso que eu queria saber de você. Esses novos investimentos, eles podem ser em Minas também, levando-se em conta essa incidência solar que a gente tem aqui, né? Norte Existe Minas, uma lógica assim, muito grande de ser em Minas, pelo fato da gente ter as terras e também porque é um estado muito propício do ponto de vista geográfico para que isso aconteça. E as parcerias nossas não serão só com a Shell. Agora, recentemente, através da Gerdau Next, nós anunciamos um grande investimento para a produção de energia renovável via parques solares e eólicos, uma empresa que nós estamos constituindo, que chama New Wave Energia. Tá? Então nós vamos construir diversos parques Brasil afora, e Minas Gerais será um dos locais mais relevantes para isso, para que a gente possa, ao longo do tempo, ter uma matriz absolutamente dependente de energia renovável. E aí a Gerdau também passa pelo pensamento de vocês comercializar essa energia, fazer contratos com consumidores, indústrias e consumidores comuns também, residenciais, como outras empresas já estão fazendo? Também passa pela cabeça. No primeiro momento nós vamos usar os benefícios do autoprodutor que existem no Brasil, para a gente poder consumir essa energia, mas dependendo que a gente for evoluindo na nossa plataforma de energia, existe o objetivo também de ter energia renovável como um business futuro para a Gerdau, dentro dos desenvolvimentos de novos negócios que a Gerdau Next tem conduzido. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, diretor-presidente hoje, nesse capítulo inicial da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Gustavo, de Minas Gerais tem mais algum investimento aí em vista? Não é muita coisa aqui, né? Que legal. Tem mais alguma coisa assim que você vislumbra, visualiza pela frente? Nós somos uma empresa absolutamente aberta às possibilidades. Então a gente tem a capacidade de ouvir sugestões, parcerias, absolutamente referência no Brasil. Mudar, então temos nossas próprias ideias, mas também a gente está muito aberto a ouvir a sociedade mineira, né? O que mais podemos fazer para contribuir? Não só em desenvolvimento social, né? em desenvolvimento ambiental. Então isso aqui, eu sou mineiro, como a gente comentou, isso aqui é a minha casa, isso aqui é a casa da Gerdau. Então, quanto mais ideias nós tivermos para a gente contribuir para a sociedade mineira, mais a gente pode desenvolver negócios e outras parcerias. Então, eu não sei onde é que a gente vai terminar com tudo isso em Minas Gerais, né? Mas a gente vai longe. Isso aí eu posso garantir que a gente vai. Isso é bom. A Gerdau está aberta, né, ao diálogo com a população, com os empresários, né, quer cada vez mais dialogar com o governo para deslanchar esses negócios aí o mais rápido possível. Hoje a Gerdau é uma plataforma aberta. Isso é a transformação pela qual a gente passou. A Gerdau, ela, durante muitos anos, foi uma empresa um pouco mais introspectiva, mas há alguns anos nós entendemos que empresas que prosperam são as empresas que, de fato, conseguem criar plataformas muito abertas, que tenham um ouvido muito atento às demandas da sociedade, às demandas dos clientes. Então, é uma Gerdau muito diferente do que foi no passado. Né? Então, essa abertura para a gente contribuir, para a gente aprender, para a gente replicar, ela nunca foi tão grande assim no nosso dia a dia. Isso é muito bom. Renovação. A referência que a Gerdau quer ser, né, em diversidade, em solucionar problemas de vulnerabilidade habitacional. Como é que está essa jornada? Eu vejo grandes debates na sociedade, perguntando o que as pessoas pensam sobre diversidade e inclusão, e eu já falei disso diversas vezes. Mas eu tenho dito agora recentemente, a melhor forma de tu dizer o que tu pensa é através dos teus resultados. A melhor forma é tu mostrar, tá, as tuas obras, os teus indicadores, aquilo que tu faz, que aí através dos teus indicadores a sociedade pode te avaliar se tu acredita ou não em determinadas coisas. Diversidade, inclusão, equidade, para mim, é um tema muito relevante. A gente vem implantando isso na Gerdau, então eu acho que eu não preciso mais falar disso. Olha os resultados que a gente tem obtido. Você tem aí mais de 1000 mulheres lá no chão de fábrica, lá operando máquinas, não é? Com uma incidência
menor de acidentes, não é? Você tem pessoas LGBTQIA+, e agora também um programa aí de recolocação, reinserção de ex-presidiários também, não é? É inovador isso, não é? E a gente precisa falar sobre isso, não é, Gustavo? São problemas graves na sociedade brasileira que a gente tem que encontrar formas de resolver. Sim. Então, a diversidade nas empresas tem sido muito abordada em 4 grandes aspectos, né, do ponto de vista de gênero, de raça, de LGBT, de PCDs, que são temas muito relevantes, mas existem diversos outros. Uma das coisas que vem incomodando a mim, especialmente nos últimos anos, né, é o fato de que o Brasil tem 800 mil apenados, né? Muitos deles já pagaram as suas penas e a sociedade fecha completamente suas portas, suas janelas, as possibilidades de reintegrar essas pessoas à sociedade. Como vamos ressocializar essas pessoas? Exatamente. Que oportunidade estamos dando para elas? Então ele é um tema que ele toca a diversidade e inclusão, mas também toca o tema social que a gente comentou. Então nós temos feito iniciativas piloto no Brasil para a gente reintegrar esses egressos do sistema penitenciário à sociedade através do emprego, através do trabalho, através da geração de renda. Então, a gente quer cada vez mais ser parte da solução de problemas como esses, né? A própria questão da habitação, quando a gente olha nos últimos anos, a quantidade de dinheiro que a Gerdau investiu em temas de responsabilidade social, mas muito desse dinheiro, ele simplesmente ficou aí pelo caminho. A gente não consegue hoje falar assim, qual o legado que esses investimentos deixaram. Então, para nós, cada vez mais a gente quer fazer investimentos em responsabilidade social que deixem legado de longo prazo para a sociedade. A questão da habitação ela é muito crítica, não é mais aceitável que a gente caminhe pelas ruas, que a gente vá para o aeroporto, que a gente vá no estádio de futebol e a gente veja pessoas, famílias morando debaixo dos viadutos das pontes. Isso é inaceitável. Como é que a gente pode criar soluções de longo prazo no Brasil para que a gente possa resolver problemas como esse? Então, para nós, a habitação ele é um tema fundamental na busca de soluções para esse tipo. Então, por isso nós temos investido muito na questão de reforma de moradias, de construção de moradias, para que a gente possa agregar outros parceiros ao longo do tempo, para que nós como empresa sejamos protagonistas na busca de solução para problemas graves como esse. É o nosso papel. Vocês têm, não é, esse programa de reformar habitações, não é, pelo país afora. Como é que está esse projeto? Está caminhando super bem. É um programa que chama Reforma que Transforma. Ele tem por objetivo a gente reformar moradias de brasileiros e brasileiras que moram em condições inaceitáveis. Às vezes não tem uma água potável em casa, às vezes a parede está mofada, não tem um teto. Então a Gerdau, através de investimento de fundo perdido ou através de juros subsidiados pela própria companhia, a gente faz reforma dessas casas de tal forma a criar um lar digno. Porque não dá para uma família brasileira dar um segundo passo em sua vida se ela não tiver um lar adequado. Então, para nós criar essa condição de prosperidade das famílias brasileiras através de um lar, para nós é fundamental e é um dos exemplos assim, de investimentos que a gente acha que outros parceiros podem fazer junto com a gente. Isso também é devolver à sociedade toda a riqueza que uma empresa conquista num país como o nosso, né, o Brasil. Isso faz parte da geração de riqueza e a devolução de valor para a sociedade. Não é só o retorno para o acionista, é o retorno para a sociedade também. A gente tem que equilibrar. Isso é um resumo. A gente fala tanto de ISD. ISD é isso, né? Como é que tu consegue, do ponto de vista ambiental, social e de governança, devolver para a sociedade aquilo que a sociedade vem te emprestando ao longo do tempo? Hoje eu estou recebendo Gustavo Werneck, diretor-presidente, CEO da Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil, no primeiro episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo,
O aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com a entrevista com Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO da Gerdau, nesse primeiro capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Gustavo, nesses vários temas que a gente tem, não é, e que uma empresa enfrenta num país da grandeza do Brasil, a gente tem a questão da ineficiência também. Pontos como logística, rodovias, energia, a questão tributária. É surpreendente ver que vocês têm assim, quantificado que são hoje 122 pessoas só para cuidar de impostos na empresa, enquanto nos Estados Unidos, na mesma unidade que vocês têm lá, são 7. Né? Isso não muda. Eu, assistindo às suas entrevistas anteriores, desde 2019, esse número era 115, hoje 122. Quer dizer, onde que isso vai parar? Né? Você acredita que a reforma tributária que o governo agora está querendo aprovar, ver aprovada até outubro, ela resolve isso, ou pelo menos em parte, essa questão? Ela resolve em parte, mostra que nós estamos na direção correta, mas é muito mais do que isso, né? Esse exemplo que eu sempre dou, porque nós temos operações no Brasil e nos Estados Unidos que são muito semelhantes em termos de tamanho. E para ver a confusão tributária que é o Brasil, eu tenho aqui no Brasil 122 pessoas trabalhando na área tributária, tá? Enquanto nos Estados Unidos a gente vem reduzindo, hoje tem 6 pessoas, para lidar com operações do mesmo tamanho. Então isso mostra a ineficiência tributária no Brasil. O problema da ineficiência no Brasil ele é muito grande, o que se popularizou chamado de custo Brasil. O que é o custo Brasil? É a ineficiência que você tem no Brasil quando tu compara as práticas de produzir, vender e transportar com as práticas da OCDE. Sempre se falou em custo Brasil, mas nunca se calculou o custo Brasil. Pela primeira vez há alguns anos, se calculou o custo Brasil. O Movimento Brasil Competitivo, ele calculou o custo Brasil em 22% do PIB. Isso é 1 trilhão e 500 bilhões de reais, que a ineficiência do Brasil engole. Então, como a gente comenta, eu sou uma pessoa com olhar muito atento em desempenho, eficiência. Eu respiro isso todos os dias. Então, quando a gente olha assim a Gerdau no Brasil, dentro dos seus muros, ela não fica a dever nada para qualquer grande produtor de aço no mundo. A gente é muito competitivo. A questão, quando eu tiro o aço do portão de uma planta e levo esse aço para exportar, eu tenho uma ineficiência que ela é absurda. Né? O próprio porto tem um resíduo tributário de 7%. Na questão Quer dizer, você já sai com uma competitividade menos 7%. Eu coloco um aço no navio, no porto para exportar, eu carrego ali 7% de ineficiência tributária que eu tenho que imaginar que alguém no planeta vai pagar essa ineficiência do Brasil. Vai diluir esse custo. Então, para nós, assim, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Independente de quem está lá, isso deveria ser um programa de muitos anos para reduzir a ineficiência. E são coisas geralmente simples. Então, são vários, eu diria, passos que precisam ser dados, independente de qual convicção política que está no governo naquele momento. Deveria ser um programa de Estado. Então, para nós, assim, caminhar nessa direção, ele é uma questão de levar o Brasil para o lugar que ele merece, né? Você sabe, Gustavo, eu nunca me esqueci do exemplo que o Jorge Gerdau me deu uma vez, numa entrevista aí, uma viagem, falando sobre essa questão da tributação. Ele falou assim, olha, imagina o Brasil numa corrida, todos os países, vamos enfileirá-los. Agora, na hora que der o sinal para a corrida, o Brasil bota um saco de 40 quilos nas costas do Brasil. Ele tem que correr com esse saco. A gente vê também o Doing Business do Banco Mundial falando que o Brasil é o número 184 entre os 190 piores países do mundo para pagar impostos. Quer dizer, esses rankings no Brasil, isso dificulta qualquer entendimento, né, da empresa, dela performar mais, gerar renda, emprego, né, e aí vai. Né? Sem dúvida, essa discussão de reforma tributária já estão aí, no governo anterior, no novo governo, então por isso que eu falo, é independente de quem está no comando. Isso cria benefícios para toda a sociedade brasileira. Então a gente acredita agora que depois de tanto debate, tanta discussão,
está se criando a maturidade necessária para que a reforma tributária seja aprovada esse ano no Brasil. É fundamental. Para vocês terem uma ideia, a Gerdau, historicamente, do Brasil, ela exporta 22% da sua capacidade produtiva. Hoje eu tenho plantas paradas no Brasil e estou exportando menos de 15%, porque não tem competitividade para exportar por questões como essa que a gente comentou. Ou seja, a capacidade instalada dela está Eu tenho abaixo plantas construídas, o capital dos investidores que foi direcionado para a gente criar capacidade produtiva, e a gente teve que ir tirando essas capacidades ao longo do tempo, e a planta está lá mantida, pronta para produzir, tá? Desde que se cria competitividade. Então eu volto a falar assim, não estou pedindo nada, nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de apoio. Muito se falou que a indústria é protegida, para nós não tem nada de proteção. A gente quer competir de igual para igual com qualquer país do mundo. Mas desde que tire esse saco de 40 quilos que nos impede de competir em condições de igualdade com qualquer outro produtor de aço no mundo. Essas plantas, elas estão paradas no Brasil? Elas estão com a capacidade instalada delas bem Tem planta parada, tem planta que está produzindo. Onde, assim? Na Bahia nós temos uma planta parada, nós tínhamos uma planta parada até recentemente no Paraná, que agora, numa expectativa das coisas evoluírem, nós voltamos a operar ela depois de 7 anos parada. No Rio de Janeiro nós temos capacidade produtiva que não está sendo utilizada, nós estamos com menos turma. Aqui em Divinópolis estamos com menos turma. São capacidades que eu poderia, assim, rapidamente contratar pessoas, voltar a produzir e exportar. Então, a mobilização disso é muito rápida. A própria aprovação da lei trabalhista há alguns anos, ele criou essa facilidade, a própria lei da terceirização. Hoje eu consigo muito rápido mobilizar, contratar gente e começar a produzir rapidamente. Por isso que eu falo, isso deveriam ser programas de Estado, independente de quem está lá, isso deveria ter continuidade. E colocar a indústria de novo no topo, não é? Que ela já foi 20% do PIB, hoje é 9%. É chocante. Isso é uma vergonha, né? Eu acho. Um país como a Austrália, um país desenvolvido, ele pode ter uma economia muito baseada em serviço, mas uma economia em desenvolvimento como a brasileira, ela não vai progredir se a indústria representar somente 9%. Então ela foi 20%, hoje ela é 9%. Que é a cadeia de fornecedores, são cadeias longas, né? E que geram empregos aí, né? Então não dá sem esse incentivo para levar adiante. E se criou, assim como se criou, eu acho, a imagem de que a indústria de aço, aquela indústria antiga, de poluição e não é mais, eu acho que se criou a imagem também que a indústria brasileira ela é protegida. A indústria brasileira ela tem assim, empresas que competem de igual para igual com qualquer país do mundo. Empresas como a nossa produtora de aço, diversos clientes nossos no setor industrial. Vocês vão lá na China e veem isso, né? Exatamente. Clientes nossos, assim, brasileiros, empresas como a WEG, que é um grande cliente nosso, olha como essa empresa ela cresceu, ela atende os mercados. Então não dá para falar assim que a indústria brasileira é subsidiada, está faltando de fato criar condições iguais de competitividade, que aí ninguém nos segura. Sim. Gustavo Werneck, diretor-presidente, CEO da Gerdau, hoje, no primeiro capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Gustavo, e aí essa questão agora do ESG, ela tem buscado, né, cada vez mais esse investimento, e até mesmo para não termos novos desinvestimentos da empresa, né? Essa questão aí, só para acabar, essa questão tributária, ela pode levar a uma situação mais arrojada num futuro próximo ou não? A empresa pretende ficar do mesmo tamanho? Do ponto de vista de colocar novos investimentos, de aumentar a capacidade, a reforma tributária pode trazer oportunidades de curto prazo muito importantes para nós, tá? Então ela é transformacional de fato para a indústria como a nossa, né? Então ela pode rapidamente acelerar. Não tenho a menor dúvida disso. E na questão do ESG, vocês conseguiram, eu lembro que você falava que ia conseguir o selo de empresa B, e isso é muito importante, não é? Até mesmo também para os investidores da Gerdau, né? Os acionistas fora do Brasil, né? A gente tem o pessoal na Europa que é muito preocupado com isso, né? Que investe em empresa que tem esse selo. A Gerdau ela pode alavancar essa questão por meio dessa pegada do ESG? Não tenho dúvida. O que se chama hoje de ESG, ISD, cada um faz fala de um jeito. Ou ASG, né? Se troca o E pelo A de ambiente. Ela está no dia a dia da Gerdau há muitos anos. Senão a gente não teria
comemorado 122 anos de história. Mas agora sim, isso tomou relevância maior no mundo, isso foi empacotado dentro dessas 3 letras, tá? E para mim, assim, um dos temas que é muito relevante é o que o mercado chama de greenwashing. Greenwashing são aquelas empresas que falam que são e não são. Fala que vão melhorar suas práticas ambientais, sociais, mas na hora que vem uma crise como veio da pandemia, para de falar nisso. Então acho que tem uma primeira questão, que é essa assim, de separar quem de fato está colocando energia, planos, tá? Para ser uma empresa que ao longo do tempo consiga resolver problemas graves do planeta e aquelas que só estão falando e não estão fazendo. Então, para nós, uma certificação como essa de ser uma empresa B, ela é um atestado, é um carimbo de que, de fato, nós temos processos, nós temos sistemas, nós temos gente, tá, que está conduzindo nossos planos de transformação para a gente ser uma referência no mundo. Então, para nós, a certificação é muito importante, porque não é só o carimbo em si. O sistema B ele faz um escrutínio de todos os nossos processos para garantir que desde a compra de sucata, desde da plantação de um eucalipto até a venda de um produto final, eu estou seguindo o que precisa ser seguido do ponto de vista de compliance ambiental. Para nós tem uma preocupação, de novo, com relação a esse negócio do greenwashing, as empresas falarem que vão reduzir, mas cadê o plano? E mostra o plano. Fala uma coisa, faz outra. Nós temos planos hoje que podem ser absolutamente auditados. Quando a gente vai para a sociedade e diz que nós vamos reduzir de 0,90 ou 0,93 para 0,80, nós ficamos 2 anos montando planos através de uma metodologia internacional chamada curva MAC, que é o Marginal Abatement Cost Curve. Ele leva em consideração as tecnologias e a viabilidade econômica. Então pode ser auditado. Então aquilo que a gente promete para a sociedade, ela tem planos e vai ser entregue. Tá? Então, no tema social, o tema social tem vários aspectos ali dentro. Também. Pega do ponto de vista de segurança do trabalho. Poxa, para nós é uma jornada de muitos anos da gente reduzir o número de acidentes na Gerdau. Como que está isso? Então, ano passado foi o ano mais seguro da história da Gerdau. Os indicadores que se mede como taxa de gravidade, taxa de frequência, nós somos uma referência hoje na indústria do aço. Mas nós temos ainda riscos que a gente está mitigando, está eliminando. Então, é uma jornada. Diversidade e inclusão, responsabilidade social. Então, os temas do OS também são temas que deveriam ser até mais vistos pela sociedade para ver aquelas empresas que, de fato, estão contribuindo ou não para a evolução. Então, para nós, assim, o ESG é uma grande oportunidade. Para nós, a certificação B é um selo de qualidade, um atestado de que nós estamos fazendo as coisas certas. E para nós é só devolver para a sociedade aquilo ali que a gente vem tomando emprestado ao longo do tempo. Falando agora da sucata metálica, né? Ela gera também emprego para mais de 1 milhão de catadores. Né? Como é que é esse sistema todo? Né? A Gerdau ela tem no aço dela, a sucata é o principal produto né? que se faz o aço da Gerdau. Ano passado nós temos uma parceria muito vencedora com o Rock in Rio. Nós construímos o maior palco da história. E aí fala, o que Gerdau e música tem a ver? Para nós tem a ver tudo no sentido da sustentabilidade. Então a gente quis mostrar através do palco a importância que tem a reciclagem da sucata. Porque aquele palco ele foi todo feito com aço reciclável. No dia que ele não quiser virar mais palco, ele pode virar um edifício, um aço do edifício, pode virar um trator, pode virar uma nave espacial. Né? Ele não vai ser descartado simplesmente na natureza. Exatamente. Então, assim, a catação, a reciclagem no Brasil, ela é muito relevante. As pessoas às vezes não olham isso. Não. Olha os carrinhos das pessoas que estão na rua, né, coletando uma sucata metálica, uma bicicleta velha, uma geladeira velha. Então, para nós, assim, é muito importante trazer para a discussão 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram o seu sustento diário através da catação, através da reciclagem. É muita gente. Então, mostrar isso através da música, do Rock in Rio, é uma maneira de trazer o tema para ser debatido. Nós somos os maiores recicladores de sucata metálica das Américas. Então, para nós, assim, a sucata é como se fosse um ouro mesmo, né? Vocês precisam da sucata, Então, a gente precisa da né? sucata, e a vantagem da sucata é essa, porque tu pega a sucata, aquilo que já não é mais utilizado, tu transforma aquilo num outro tipo de aço, para outra utilização, com emissão de CO2 muito mais baixa do que num processo produtivo através do alto forno. Porque já tem o aço ali, né? Já tem o aço, exatamente. Então, para nós, assim, a reciclagem, ela é a nossa vida, né? E trazer esses aspectos para serem debatidos, como é que a gente consegue criar mais valor
para 1 milhão de brasileiras e brasileiros que estão envolvidos nisso aí, é muito importante. Essa sucata, ela vem basicamente da catação, como é que é? Vocês têm fornecedores também? Várias fontes. Ela sim. vem desde, por exemplo, uma indústria automobilística, que no seu processo de produção da carcaça de um veículo, no corte que ela faz do metal, ela também descarta. Sobra. A gente vai e coleta e compra isso aí através de grandes empresas. Mas ela vem muito da catação também. A bicicleta velha que é descartada, né? Então, para nós, existem várias fontes geradoras de sucata, e para nós, onde a sucata está no Brasil, o nome Gerdau está lá junto. Muito legal, gente. Entrevista hoje com Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO da Gerdau, no primeiro capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Gustavo, queria que você falasse também sobre o liderar, né, que é uma coisa, você está dando exemplo lá. O que falar? Qual que é, assim, a ansiedade maior que você vê no jovem que vai liderar um dia, não é? Toda essa nossa nação, as empresas. Esses são temas assim de apaixonantes para serem debatidos, né? Eu estou há 5 anos nessa posição onde eu estou. E aí as pessoas perguntam o que é um CEO, né? A tradução lá do Chief Executive Officer, né? Mas eu acho que cada líder deveria criar o seu próprio significado para isso. Desde o meu primeiro dia nessa posição, eu decidi que, para mim, o CEO seria um Chief Enabling Officer. No sentido de que eu estou nessa cadeira para criar condição para as outras pessoas se desenvolverem. Então, para mim, assim, é o legado que eu quero deixar. Então, ter uma empresa onde ela, de fato, ela coloca as pessoas no centro de tudo. As pessoas não são os nossos colaboradores, os nossos clientes, a comunidade, o mercado de capitais. Então, o meu papel é ser um grande facilitador desse processo de colocar as pessoas no centro de tudo. Então, existem muitos debates assim com relação à nova geração, e a gente começa a acreditar nas coisas como se fosse uma verdade absoluta. Não tem verdade absoluta nesse tema de liderança. Então, eu falo assim, a nova geração ela é impaciente, ela quer trocar de coisa rápido demais. Eu falo dentro de casa, sabe por quê? Elas querem trocar de líder. Elas não querem trocar de empresa. Porque se a gente continuar liderando no modo tradicional, de comando e controle, de poder, de não ouvir, eles vão querer abandonar. Então, essa questão de liderança, assim, quanto mais a gente colocar uma liderança desenvolvedora, que dê possibilidade de utilizar todo o potencial criativo ilimitado que o ser humano, mais a gente vai progredir, mais as empresas vão ter possibilidade de atrair talentos, de reter talentos. Eu acho que a nossa cabeça de liderança ainda está muito ultrapassada. Tem um mar de oportunidades para a gente avançar nesse sentido. E aí, empresas que conseguem caminhar nessa direção, elas ficam quase imbatíveis, né? Porque como dizem lá os americanos, né? It's all about people, né? É verdade. Tudo são as pessoas, né? Não adianta nada, né? O tijolo, parede, o que faz a empresa é a pessoa. E você continua fazendo mentoria reversa, continua conversando com executivos negros e tendo todo esse acompanhamento, assim, para não perder essa... Sempre. Eu tenho muito medo de me desatualizar, sabe? Né? Eu tenho muito medo de acordar um dia e perder a noção de mundo, o contexto de tudo que está acontecendo. Então, a melhor forma que eu tenho de me atualizar é conversar com as pessoas. Então, eu uso muito a mentoria, o coaching, a mentoria tradicional, a reversa, para aprender, para me desenvolver. Então, assim, eu dedico boa parte do meu tempo para isso, né? O coaching, ele me ajuda muito a desenvolver as minhas capacidades cognitivas, as minhas emoções, a minha maneira de liderar. E usa muito a mentoria também para me ajudar a pensar modelos de negócio, a pensar novas possibilidades. Uso muito a mentoria reversa para conversar com jovens, para conversar com pessoas que viveram situações diferentes da que eu vivi, escutar um pouco o ponto de vista, ter empatia, me colocar nos sapatos deles. Então, minha fonte de aprendizado é enorme nisso aí. Quanto mais eu dedico tempo para isso, mais eu aprendo e mais eu chego à conclusão que eu não sei nada. Gente, Gustavo Werneck hoje, diretor-presidente CEO da Gerdau, no primeiro capítulo da temporada Minas S.A. Gustavo, mas você fala isso aí, que, né, não está preparado para nada, mas você esteve muito preparado para todos os cargos lá na Gerdau, não é? Na Índia, o diretor ligou, você falou, não, eu já conversei com a minha mulher, a gente já está pronto. Para CEO também foi assim? Você já estava preparado, já com a cabeça montada para isso? Isso é uma história engraçada, né? Porque
Na Gerdau, a gente tinha uma operação na Índia, né? E a Índia é um país muito diferente do nosso, né? Nossa, bota diferente. E as pessoas tinham medo de ir para a Índia, né? Então, todo mundo ficava discutindo internamente, poxa, será que vão me chamar para ir para a Índia? Um belo dia, o meu líder na época, que era um americano, ele me ligou e me convidou para ir para a Índia, né? E eu falei, Mark, que dia que tu quer que eu chegue lá? Aí ele falou assim, tu entendeu mesmo o que eu te perguntei? Eu falei, claro que eu entendi, Mark, tô me convidando para ir para a Índia. Ele falou, tu não vai falar com a tua esposa? Eu falei, Mark, isso eu já falei com ela há muitos anos, a gente está aberto a tudo, Adriana. Adriana. Né? E sabe por quê? Porque é a maneira como tu enxerga o mundo. Se tu enxergar o mundo como subtração, tu não vai. Se tu enxergar o mundo como soma, tu vai. Não. Então eu sempre enxerguei como soma. Tu deixa teus amigos, tu deixa alguma coisa e tu vai colocar mais coisas assim na tua vida, nas tuas histórias, nas tuas possibilidades. Eu até hoje tenho muitos amigos assim na Índia, que a gente se fala, a gente troca ideia. Então acho que a mente aberta, depois volta. Então a Gerdau me proporcionou viver muitas situações como essa. Por isso que eu te falo, é uma empresa que eu estou há 20 anos, mas é como se eu tivesse começado ontem. Porque ela está o tempo todo oxigenando, assim, te dando desafios e tal. Então, como se fossem várias empresas diferentes dentro de uma só. A vida é soma, a vida não é subtração. Então, quanto mais tu se abre a novas possibilidades, quanto mais tu muda o teu mindset para aprender, para desaprender, aprender de novo, mais... Para errar, cair, levantar, né? Vamos embora. Tem coisa melhor, assim, para tu aprender do que tu errar. Somos seres humanos, né? Exatamente. E as corporações, assim, elas ainda têm muito medo de errar. Então a gente fica criando, assim, mecanismos, burocracias, né? Mas o erro, ele nos ajuda a aprender e a seguir. Então vamos usar mais os erros como escolas para que a gente possa construir soluções melhores em tudo que a gente faz. Com certeza. Mas para CEO, me conta, você já estava preparado também para esse convite? Você já esperava, assim, de certa maneira? Você se surpreendeu ou não? Você já tinha colocado na sua cabeça, olha, se um dia acontecer isso, eu vou estar preparado. Eu nunca perdi tempo pensando, eu sempre perdi tempo, eu investi tempo fazendo. Nunca fiquei, assim, na minha carreira pensando o que seria a próxima. Eu sempre tive, assim, uma energia muito grande de criar valor para quem estava do meu lado. Então, para os meus clientes internos, para os meus clientes externos, né? Então, que vinha, assim, a Gerdau hoje me convidar para fazer uma outra coisa, estou pronto para qualquer coisa assim que puder, de alguma forma, criar valor para quem está ao redor da gente. Então, é uma posição que ela veio muito no sentido da gente continuar se transformando, de eu ser um grande facilitador de toda essa transformação, de uma empresa centenária, de uma empresa que está muito jovem nos seus pensamentos, na maneira de enxergar o mundo e muito preparada para poder viver os seus próximos 100 anos, né? Então, enquanto eu estiver aqui, um dos grandes objetivos que eu tenho é preparar pessoas que sejam muito melhores do que eu, porque aí é o legado que eu vou deixar de garantir que essa empresa, tão linda quanto é, tão importante quanto é, que ela vai criar isso em muitos anos de alegria para os nossos acionistas, para os nossos públicos de relacionamento de forma geral. Agora, Gustavo, a família, ela é um esteio aí, não é? A Adriana com seus meninos, como é que eles chamam? A Mariana e o Lucas. Mariana e Lucas. Esse entendimento entre vocês também é muito harmonioso, não é? Eu sou faixa preta de karatê. Que legal. E sigo muito a filosofia oriental em muitas coisas. Os orientais têm uma maneira muito simples assim de descrever a maneira como tu se comporta, a maneira como tu é, a tua energia, as tuas emoções positivas ou negativas. Eles falam que é baseado em duas coisas. A primeira é a qualidade e a quantidade das relações que tu tem. Se tu tem relações bem construídas, relações amorosas, relações prazerosas, relações de aprendizado, tá? Isso aí já cria emoções positivas e tu é um ser humano melhor. Do outro lado, ele coloca assim, a maneira como conduz a tua vida no dia a dia, do ponto de vista de alimentação, de exercícios físicos, né? Da disciplina. Bom sono. Então eu aprendi que se essas duas coisas estão bem construídas, se tu cuida desse aspecto da tua saúde, cuida das relações, as tuas emoções, a tua energia, ela é utilizada para as coisas positivas. Aí ele também desenha, assim, ele diz que quando isso não está bem construído, tu vai buscar apoio ou refúgio em remédios, em bebida, em outras coisas como essa. Então, para mim, assim, manter uma relação de altíssimo nível, assim, na minha família, ela sempre foi muito importante. Então, assim, tu não é uma pessoa diferente em casa e na empresa. Não. Então, assim, aquilo que eu tenho procurado construir de liderança dentro da empresa é que eu procuro construir na minha casa também. Então, cuidar dessas relações para que elas sejam equilibradas, para que elas olhem sempre a soma e não a subtração, é uma coisa que tem feito muito bem para mim ao longo do tempo, né? Então, é uma dica que eu dou assim, construa as relações.
tenha capacidade de ouvir, tenha humildade para saber que a gente pode aprender, tenha abertura para aceitar os teus erros, né? Ouça legitimamente as pessoas, acolha os feedbacks como um presente. Ter humildade, não é? Tenha o ego baixo, todo mundo é igual. Esse é o grande problema, às vezes, né? Que as pessoas ficam cegas no ego, né? E aí não enxergam a volta. Minha filha de 14 anos, ela não pode ser uma grande mentora para mim? Ela não pode me ajudar a me reconstruir todo o tempo? Claro que pode, claro que pode. Seu filho está com quantos anos? Está com 11. Então, assim, a relação da família, para mim, eu vejo uma relação de amor bem construída, uma relação de parceria bem feita, uma relação de aprendizado, de troca. Ela é muito importante para você se reconstruir como ser humano e poder devolver, como eu comentei, esses aprendizados todos para a sociedade, das posições de liderança que a gente tem. E agora uma curiosidade, você continua lutando karatê ou não dá, né, na agenda? Sempre, só que eu gosto muito do kata, né, que é ali no karatê, é a simulação de um combate com um inimigo invisível, né? Que ele te ajuda muito a se concentrar, sabe? Ele se preocupa muito com o movimento. Então, para mim, assim, isso me ajuda a criar as condições para enfrentar as dificuldades, os desafios, né? E usar as oportunidades que aparecem na tua vida também, né? Gustavo, já terminando aqui o programa, quais os sonhos que você ainda tem, assim, para você, para a empresa, para a sua vida, para a vida das pessoas, de impacto em tudo? Todo líder tem 3 vidas. A sua vida pessoal, sua vida profissional e sua vida pública. Então, a minha vida pessoal, como eu comentei, super equilibrada, né? A vida profissional, ela numa empresa onde eu estou há quase 20 anos, é uma empresa fantástica, que vai cada vez ser mais forte, cada vez vai contribuir mais para a criação de valor para todos os públicos. E tem a terceira vida que todos nós temos, que é a vida pública. Não estou falando de ser nenhum cargo político. A vida pública é como é que tu se expressa com relação à sociedade, na sua comunidade, na sua casa. Então, acho que o meu grande sonho é poder usar a minha vida pública no sentido de ajudar o Brasil a se transformar, a melhorar. Então, acho que posições como essa que eu estou ocupando no momento, e numa empresa como a Gerdau e outras empresas brasileiras, nós temos a obrigação de usar bem a nossa vida pública para nós termos grandes exemplos no Brasil, tá? de o Brasil que dá certo. Então tem muita coisa importante, tem muita coisa legal nesse Brasil, tem muita criatividade, tem muito trabalho, tem muita gente do bem. Então o meu grande sonho, assim, que cada vez mais, em posições como essa que eu tenho, a gente possa ser grandes agentes de transformação. Eu tô no Brasil por escolha, eu amo esse país é incrível, os brasileiros e as brasileiras são incríveis. Então vamos fazer esse Brasil dar certo, cara. É o mínimo que a gente pode, vamos para frente. Sem vitimização, gente. Sem vitimização. Não. Se cada um de nós fizer um pouquinho a mais do que a gente faz, se a gente tiver um pouco mais de olhar para o próximo, para a sociedade, ninguém segura o Brasil. Esse país é incrível. Então meu sonho é esse. Ah, que legal. Gustavo, quero agradecer a você, sua presença aqui, sua abertura em conversar com a gente sobre todos os temas, né? Mostrar essa liderança, o mercado, investimentos, com toda essa transparência. Que você continue assim, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e assim, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho de vocês, né? Porque que bom. A gente veio construindo histórias ao longo do tempo, mas são tantas histórias legais, tantas histórias boas, que a gente tem dificuldade, às vezes, de contar essas histórias. Sim. Então vocês fazem um trabalho incrível, assim, de nos ajudar a contar as histórias, né? Então eu que agradeço aqui, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, que é maravilhoso. Parabéns. Toca aqui. Muito obrigada mais uma vez. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje recebi Gustavo Werneck, diretor-presidente, CEO da Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil, inaugurando a nova temporada Minas S.A. sobre lideranças. Até uma próxima. Muito obrigada pela sua audiência. Minas S.A. temporada Liderança. Apoio Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua.
O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.